Olá, gente, voltei, boa noite de novo. Ih, gente, cadê o pão? Aí fica aqui. Antes da gente começar, eu queria orar com vocês, então fecha o olho aí e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, Pai. Eu queria pedir que o Senhor preparasse os nossos corações para o que o Senhor tem para falar com a gente, Pai, e que o Senhor não me deixe atrapalhar. Em nome de Jesus, amém. Já aconteceu isso com vocês? Vocês escutaram uma frase, ou sei lá, vocês estavam escutando uma música e uma frase, e vocês pegaram uma letra, aí vocês falaram, nossa, isso é legal, hein? Aí foram viver, aí daqui a pouco voltou naquilo e você falou, mano, aquilo ali era muito louco. Aí você ficou numa brisa por causa daquela frase. Aconteceu comigo essa semana. Estava trabalhando aqui na IBAP, porque eu trabalho aqui, e tem um menino aqui que trabalha comigo que é o Dani, ele estava mais cedo aqui. E aí a gente estava conversando e ele falou de um vídeo que ele estava vendo e ele falou a seguinte frase para mim: Jesus é a memória de tudo aquilo que a gente esqueceu. Eu falei, nossa, legal, vou até anotar. Eu anotei num grupo que eu tenho comigo mesmo no WhatsApp. Mano, eu tenho um grupo comigo no WhatsApp de anotações. Mando áudio falando, ó, Gabriel, você não pode esquecer de comprar isso, isso e isso. E aí eu escuto depois. Mas enfim, mandei essa mensagenzinha aí lá no grupo do WhatsApp comigo mesmo, e ele fica fixado, então ele é o primeiro grupo. Aí fui viver minha vida. Eu tava na faculdade, abri o WhatsApp e tava lá essa frase. Aí eu li de novo, e aí eu entrei no maior brisa. Eu falei, caramba, mano, essa frase é muito louca, nossa. Aí eu fiquei pensando nisso, na volta da faculdade, no ônibus, eu escrevi várias coisas que eu tinha esquecido e que Jesus me lembraria. E aí eu quero falar de 3 delas. Prometo tentar ser breve, até porque lá embaixo vai acabar primeiro do que aqui hoje, então seus pais vão ficar... Hoje é o pai de vocês que vai ficar esperando lá embaixo. A primeira delas foi: Jesus é a memória dos passeios no jardim. E aí toda vez que eu escrevi alguma coisa que Jesus era a memória, eu escrevi alguma coisa de que Jesus não era. Entendeu? Então assim, Jesus é a memória dos passeios no jardim, e não da solidão. Foi isso que eu escrevi. Essa era a primeira. Por que eu escrevi isso? Porque enquanto eu pensava, eu faço tudo escutando música. Tudo na minha vida eu faço escutando música. Então eu acordo escutando música e vou dormir escutando música. Tava no ônibus, com o fone, escrevendo isso, ouvindo uma música. E aí essa música, o começo dela é: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade botou o jardim em mim. E aí eu lembrei de Gênesis, né? Adão e Eva, que passeavam com Deus. E aí eu comecei a pensar nisso, aí eu lembrei dos discípulos que caminharam com Deus, quando caminharam com Jesus. E aí eu cheguei a uma conclusão: que dentro de nós existe um jardim. Dentro de você e dentro de mim existe um jardim. E é possível a gente encontrar Deus nesse jardim e passear com Ele dentro desse jardim que existe em nós. Ficou meio difícil de entender, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você deitado na cama do seu quarto pode se encontrar com Deus assim como Adão se encontrava lá no jardim hoje, entendeu? E aí, ao invés de você não vai andar para passear assim e comer frutas no pé, mas você pode passear deitado na sua cama, ou sei lá, no banho, porque dentro de você habita um jardim onde Deus mora, e não só onde Deus visita. Deus mora, como se tivesse uma casa, como a gente cantou, onde Deus morasse, você pudesse visitar essa casa, mas você também pode escolher não visitar, entendeu? Você pode escolher deixar essa casa aí, e esse jardim vai crescer mato, e essa casa vai se perder no meio de tudo isso. Mas eu quero dizer para você que é possível você visitar, se visitar e se visitando encontrar Deus em você. Segunda reflexão. A segunda era o seguinte: Jesus é a memória do Deus que é amigo e não do Senhor dos Exércitos. Isso é uma parada que a gente já conversou bastante. Mas eu queria ler um texto para vocês que Jesus diz isso. Está em João capítulo 15, não precisa abrir, eu leio aqui, é rapidinho, um versículo só.
Jesus está dizendo o seguinte: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus disse isso para os discípulos. E aí, eu creio que isso chega até a gente. Ele estava falando para os 12 lá, e para mais alguns, mas eu acho que isso serve para a gente. Porque quando a gente conhece Jesus, e deixa Ele nos conhecer, a gente torna-se amigo. Porque quando você conhece Jesus, quando você lê aqui, aí você começa a ver as coisas que Jesus fez, o que Ele falou, para quem Ele falou, com quem Ele falou, e isso vai te transformando. Você começa a entender por que Jesus fez A, por que Jesus curou tal pessoa, E aí, você começa a fazer A, fazer B, igual Jesus fez, falar com quem Jesus falou também. E aí você passa a ser amigo. Porque o servo é aquele cara que faz assim, ó. Gente, precisa tirar aquelas caixas dali. Alguém pode fazer isso? Aí alguém fala, eu posso. Vou lá e tiro. Mas para que precisava tirar? Não sei. Só pediram para tirar. Sabe o pessoal do Zé Mário no acampamento? Sabe? Ó, tem que tirar essas caixas daqui e levar lá para baixo. Maricota. Ó, sobe essas caixas aqui. Tem que colocar lá em cima. Maricota é um acampamento que a gente vai, fazendo merchan já. E é muito morro, mas é legal. Mas é morro. E aí tem uma galera que vai com uma equipe do Zé Mário. O Zé Mário é um pastor. E o Zé Mário, às vezes, ele leva umas caixas pesadas. E aí ele fala assim, ó, gente, tá vendo essa caixa aqui? Tem que ir lá pra cima. E aí tem que subir, 2 pessoas sobem lá, aquele negócio todo. Se eles não sabem para que o Zé Mário vai usar quando a caixa estiver lá em cima. Porque talvez o Zé Mário suba a caixa e fale assim, gente, não era aquela. Desce aquela que tem que subir outra. Porque eles não sabem. Esse é o cara que é servo. E ele não é ruim. Esse cara não é tipo, nossa, ele é um lixo. Não. Porque ele entendeu o porquê do serviço dele e para quem ele está fazendo. Talvez ele não saiba o porquê. Mas para quem ele sabe, isso é o suficiente. E aí Jesus está dizendo assim, vocês eram esses caras. Mas agora eu compartilhei o porquê que eu estou fazendo. E vocês sabem o porquê. E agora vocês são os meus amigos. Então, Deus deixou de ser o Senhor dos Exércitos. E aqui eu queria fazer uma pausa. Porque quando eu falo, a minha ideia, de quando eu escrevi essa reflexão, não é dizer que Deus mudou. Porque Deus antes era Senhor dos Exércitos e agora Ele é amigo. Não. Mas existia uma ideia de Deus, que ainda existe hoje, infelizmente, que é de um Deus que está sentado no trono e Ele tem uma espada gigante, um escudo. Ele mata as pessoas. É um Deus de guerra. Um Deus que tem, 1000 soldados a seu dispor. E a gente trabalha ainda com essa ideia. Quer ver como? Em casa funcionava assim. Minha mãe tinha uma cartolina na parede. Aí na cartolina, ela fazia isso todo domingo, essa cartolina era colada na parede. Tinha assim, tarefas da casa. Aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí Carol, que é minha irmã mais velha, Gabriel, que sou eu, Estevão, meu irmão. Aí tinha lá, Gabriel segunda, louça. Gabriel terça, varrer. Gabriel quarta. E tinha um quadradinho do lado. Então quando eu lavava a louça segunda, eu vinha pro canetão e fazia assim. Lavei a louça. Entendeu? Isso foi uma das estratégias dela para ver se a gente fazia. Porque a gente falava, esqueci o que era pra fazer, mãe. E a louça lá, pilha. Mas aí ela usou isso. E aí, o que acontecia? Eu bati o olho lá e vi que eu tinha que passar o pano na casa. Só que os meus amigos estavam indo jogar bola. Eu falava, não vou passar pano, vou jogar bola. E aí eu não passava o pano, e o quadradinho ficava lá em branco. Aí ela chegava à noite do trabalho, olhava e falava, bom, não passaram o pano. Olhava o chão e falava, não passaram. Olhava lá a cartolina, Gabriel. Era para ter passado, não passou. Gabriel, vem cá, por que você não passou o pano? Ah, mas você sabe que... Tomava bronca. E ficava de castigo. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo o seguinte. Gabriel, passar pano. Vamos jogar bola? Não, porque eu tenho que passar pano. Aí eu passava o pano. Por quê? Porque senão eu ficava de castigo.
E aí eu não queria ficar de castigo, então eu passava o pano, lavava a louça, tinha mais coisa também, varrer, aspirador, arrumar o quarto, um monte de coisa. Eu fazia, ou não, para não tomar bronca. Quando não fazia, eu tomava. E ficava de castigo. Eu aprendi que a casa era minha e que era responsabilidade minha também passar pano. Não, eu passava porque eu tinha medo do castigo. Medo não, mas não queria ficar de castigo. E eu entendi também ao longo do tempo que com Deus funciona do mesmo jeito. A gente vem na igreja e cresce na igreja e recebe uma cartilha de coisas que a gente não deve fazer, ou que deve fazer. E se você desrespeitar alguma coisa dessa cartilha, Deus vai te punir. Deus vai te deixar de castigo, ou você vai sofrer. E aí a gente vai construindo essa ideia desse Deus que não é amigo. Esse Deus é mais um chefe, e um chefe meio mau, assim. Ele é um chefe que parece que está te esperando vacilar para te pegar e deixar você mal. E quando você estiver mal, você vai falar, é culpa minha. E aí, quando eu falo que Deus é amigo, ele não é mais esse cara que está te esperando errar. Mas ele é um cara que está te acompanhando, e se você errar, ele vai estar do seu lado. E aí, quando eu estava pensando tudo isso, para falar aqui, eu fiquei em crise com duas coisas. Eu não sabia se eu falava de espiritualidade, tipo formas de se viver, porque espiritualidade não é só ficar arrepiado e chorar no louvor. Existem outras coisas além disso. Eu estava pensando de falar além dessas outras coisas, ou se eu falava disso que eu estou falando agora. E aí eu fiquei na maior crise. Tipo assim, não sabia o que eu falava. Até o Iago tá lá para provar isso. Eu falei com ele sobre isso. Eu falei, Iago, cara, eu não sei do que eu falo, tem essas duas coisas. E aí eu decidi falar as duas. Deu certo. Eu podia chamar Deus de parça, vários medos. E aí eu não orava porque eu não sabia como. E aí eu tive uma ideia meio louca para falar para vocês, que eu queria que tivessem falado para mim, mas também não ia dar certo, porque quando eu tinha 16 anos não existia o WhatsApp. Mas eu tive uma ideia que tem a ver com o WhatsApp. Lembra do grupo sozinho que eu criei? Então, a minha ideia vai nesse caminho. Cria um grupo, assim, você fala, cara, eu não sei orar, não sei nem como começar, não sei, eu não consigo, minha oração é sempre igual, perdoa meus pecados, boa noite, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, e é isso. Aí você vai orar com sono, você começa Senhor Jesus e não lembra de como terminou, porque você dormiu no meio da oração. Acontecia comigo também. E aí eu falei, como é que a gente trata Deus com um amigo? Eu lembrei de várias conversas que eu tenho no WhatsApp com os meus amigos. E com os meus amigos eu não chamo eles de tipo, ó vós, ó mestre Iago, santo Iago, santo Cirilo, Deus sobre a terra e o céu. Não, eu chamo, e aí, mano, beleza? Entendeu? Aí, talvez você não tenha noção nenhuma de como orar, como conversar com Deus, como se conversa com um amigo. E talvez você não consiga orar, tipo, parar no seu dia e orar. Então a minha ideia para você é criar um grupo com um amigo seu, tira esse amigo seu do grupo e fica só você nesse grupo. É isso que vocês estão pensando. Só você nesse grupo. E aí, conforme for passando o dia e você quiser contar alguma coisa, tipo, sei lá, eu briguei com a minha mãe. Aí você chega para Deus nesse grupo aí e fala, mano, você não tá ligado o que aconteceu. Minha mãe falou isso, eu estou muito chateado com ela. Ou, nossa, aquela menina, Deus, Falciane, Deus. Ela fala, aí você começa a conversar como se você estivesse mandando uma mensagem para um amigo seu. Aí com o tempo você vai perceber que para falar com Deus você não precisa usar o português mais correto do mundo. E que Ele não está ligando para o português mais correto do mundo. E aí você pode excluir o grupo do WhatsApp, que aí você já aprendeu a falar com Deus, e aí você não precisa mais do grupo do WhatsApp. Mas se você não tem noção nenhuma, fica uma dica aí do grupo do WhatsApp. Dá para mandar áudio também, se você estiver andando na rua e quiser falar com Deus, você manda um áudio para Ele. Isso, era a segunda reflexão. E o que essas duas têm a ver com espiritualidade? A primeira é,
existe um jardim que mora em você, existe um jardim em você, e dentro desse jardim Deus habita. E você pode chegar nesse jardim. Ou seja, você não precisa de um lugar, de um espaço como esse, ou você não precisa de todo um ritual, de tipo, a música tal, aí você faz isso, aí você dá 3 pulinhos, aí você deita, aí você... Entendeu? Você não precisa disso para encontrar com Deus. Porque Ele está dentro de você. E aí você pode encontrar com Ele em si. Faz uma visita aí dentro que você vai encontrar Deus. E o outro é, Deus é um amigo. E com um amigo você não precisa ter medo desse amigo. Segundo ponto. Terceiro ponto é, Deus, ou Jesus, é a possibilidade de perdão, e não do talião. Alguém sabe o que é talião? Não? Olho por olho, dente por dente, alguém sabe o que é isso? Está em alta agora. É isso aí. Ó, tá vendo? Lá embaixo acabou. Eu vou continuar falando, não vai embora não. Eles vão esperar um pouquinho. Jesus funcionava assim na época de Jesus. Eu construí uma casa, eu sou um arquiteto. Eu construí uma casa, você vai morar nessa casa. A casa desaba e mata o seu filho. Eu construí a casa errada. Eu coloquei lá uma viga que tinha que ter 1 metro, eu fiz ela com, sei lá, 1,5 metros. Aí ela caiu. Aí, como eu matei o seu filho, porque eu projetei a casa errada, você tem o direito de matar o meu, porque eu matei o seu filho. Ou então, a gente estava numa briga, ou eu derrubei o seu cavalo, um acidente de cavalos, antigamente. E o seu cavalo não morreu. Aí você mata o meu cavalo, para ficar igual. Aí, eu queria contar uma história para vocês, que Jesus conta. Que é a seguinte. Existia um rei, e uma vez esse rei estava cobrando os impostos, e chegou um cara que não conseguia pagar os impostos. E a lei da época dizia que esse cara tinha que vender os filhos, a propriedade, tudo que ele tinha para poder pagar o rei. E aí ele fala para o rei, rei, eu não tenho como te pagar. E aí esse rei olha para esse cara e fala assim, você está perdoado, a dívida está perdoada, você não precisa me pagar nada. Aí esse cara agradece, fica muito feliz e sai. Mas quando ele está saindo, esse cara era um nobre, ele encontra um cara que servia a ele. E aí esse cara devia dinheiro para ele. Ele fala, ó, e o dinheiro que você me deve? Aí o cara fala, ó, eu não posso te pagar, eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí esse cara, que acabou de ser perdoado, pega o cara e começa a bater nele. Tipo, você vai me pagar, você me deve, eu quero meu dinheiro. E aí um cara viu essa cena acontecendo e falou pro rei, rei, sabe o cara que você acabou de perdoar? Ele saiu daqui, foi lá, falou, bateu no servo dele porque ele não tinha como pagar. Aí o rei falou assim, tá bom, traz o cara de volta. Trouxe o cara de volta e falou assim, fiquei sabendo que você não perdoou como você foi perdoado. Já que você não perdoou como você foi perdoado, e funcionou de novo na lógica do olho por olho, da vingança, eu vou funcionar assim com você então. Você vai ficar sendo torturado ali até você pagar tudo que você me deve. Fim da história. O que Jesus estava querendo dizer com essa história? Que existe um jeito diferente de operar no mundo. O reino de Deus vem com uma proposta diferente para o mundo, que é, perdoe. Porque perdoar encerra um ciclo de violência. O cara devia, ele ia vender a família dele para pagar o rei. Aí o cara que devia tem que vender a família para pagar o rei. Para pagar o cara que devia, que ia pagar o rei. Entenderam? Ia virar uma bola. E todo mundo ia vender a família no final. Só ia sobrar a família do rei. E aí o rei impede isso. Ele fala, ó, você está perdoado. Acabou, não tem mais o que pagar. Fica tranquilo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é essa lógica que vem e acaba com o ciclo de violência. Mas aí o cara que foi perdoado não entende isso e volta para o ciclo de violência. Aí o rei fala, já que você voltou, eu vou voltar também. E aí vira uma bola de neve de novo. E o que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Eu creio
que quando a gente está dentro desse ciclo de violência, a gente vai se afastando cada vez mais de Deus. Então, talvez, quando eu estou falando violência, não é só soco na cara, tá? Violência pode ser você não conseguir conversar com seu pai sem brigar. Violência pode ser você não conseguir conviver com o seu irmão sem brigar. Violência pode ser você não conseguir não falar mal daquela pessoa X. E eu creio que a violência que a gente que está dentro de nós e ao redor, atrapalha a gente em viver a nossa espiritualidade com Deus. Atrapalha a gente de entender Deus como nosso amigo, porque se o mundo e nós somos violentos, Deus não pode não ser. Deus tem que ser violento também. Então eu sofro porque eu mereço. Eu faço os outros sofrer porque os outros merecem. E aí quando eu entendo que eu fui perdoado, não existe mais violência a partir de mim. Você pode me bater, o que Jesus está dizendo, quando é dar um tapa na cara e virar o outro lado, não é para você ficar apanhando, mas eu não vou retribuir na medida que você me bateu. A violência que existe em você acaba em mim, e ela não vai continuar depois de mim. E aí quando isso acontece, eu creio que a gente pode viver uma espiritualidade mais saudável. Por quê? Porque você foge ou você sai de uma lógica de violência, e menos violento você pode enxergar Deus diferente. Entendeu? Era isso que eu queria falar. Só que aí eu terminei o texto dizendo assim: Jesus é tudo aquilo que a gente não consegue ser, mas que poderemos um dia ser. Que tudo isso que eu falei, entender que dentro de você tem um jardim que você pode encontrar Deus, entender que Deus é seu amigo e fazer os ciclos de violência parar em você, é possível, mas é pedir muito, porque provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Provavelmente, e muito provavelmente, você não vai conseguir viver todos os dias da sua vida assim. E provavelmente você não é assim agora. Eu não sou assim agora. Tem dia que eu retribuo com violência, tem dia que eu nem retribuo, eu já ajo com violência, a pessoa não fez nada. Tem dia que eu não consigo orar, e tem dia que eu estou nem aí para o jardim que tem dentro de mim. Eu vou cagar com ele. E talvez você seja assim também. Mas, para não ficar pessimista, porque não é pessimista, Jesus é a prova de que existe uma possibilidade de ser diferente. E aí, eu queria que vocês levassem isso hoje assim. Existe uma possibilidade de ser diferente, de viver uma espiritualidade diferente. E talvez comece com entender que dentro de mim existe um jardim, dentro de mim existe uma casa e Deus mora nela. Entender que Deus é meu amigo e que eu não preciso retribuir com a violência que eu fui violentado. Porque talvez você tenha sido violentado e isso marque profundamente, faça você ser violento com todo mundo. Mas que existe um outro jeito de viver, uma outra forma, que essa forma é o reino de Deus. E aí eu queria orar com vocês para acabar. Era isso que eu tinha pensado para hoje. E aí eu terminei, lembrei de um texto agora. Josué. Ele fala assim para o povo, eles estão passando um perrengue. E aí ele fala assim: vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a memória para o povo, isso era importante falar. A memória para o povo, que bom que eu lembrei. A memória para o povo era o seguinte: não é um negócio assim, uma foto que você olha e você fala, nossa, que saudade dessa época, ó, que tempo bom, hein? Quando eu tinha 14 aninhos, não tinha conta para pagar. Não é isso. Memória para eles é um negócio tão forte no passado que aconteceu, que faz eles agirem diferente pro resto da vida. Memória é o povo sendo liberto do Egito e fazendo com que aquela experiência
seja tão forte que eles vão viver o resto da vida. E até hoje, os judeus mais ortodoxos vivem até hoje a base da experiência do povo que foi liberto do Egito. Memória não é algo que dá saudade, memória é algo que pauta a vida. Então eles estão falando, Josué está falando, traz à memória aquilo que dá esperança. E aí eu pensei, traz Jesus para a memória, porque Jesus dá esperança de que pode ser diferente do que é. Vamos orar para acabar e a banda vai cantar mais uma música e a gente desce. Tá bom? Então fecha seu olho aí, eu queria orar com vocês. Deus, eu queria te agradecer porque o Senhor escolheu morar em nós, podendo escolher tantos outros lugares. O Senhor escolheu morar em nós. E eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor escolheu ser nosso amigo. O Senhor escolheu se relacionar com a gente de uma forma carinhosa. E eu te agradeço por isso, Pai. Eu te peço por cada um aqui, Pai, por mim, que o Senhor nos alcance e nos lembre daquilo que dá esperança. Que o Senhor nos lembre do Teu Filho Jesus e da possibilidade de ser diferente. Que o Senhor nos leve para dentro desse jardim, para dentro da casa que habita dentro desse jardim, e que a gente encontre o Senhor lá dentro, Pai. E que a gente possa ali conversar com você, rir com você, chorar com você, mas que seja com você, Pai. Que a gente tenha o Senhor como um amigo, e não como alguém que a gente deve ter medo, como alguém que nos gere insegurança, mas como um amigo com quem a gente pode conversar, rir, chorar, se abrir, ser quem a gente é. Que o Senhor nos dê essa memória, Pai, contigo, nos dê essa experiência. Que a gente consiga, Pai, encerrar os ciclos de violência à nossa volta. Que a gente possa ser o caminho da paz dentro da nossa casa, dentro da nossa escola. Que os ciclos de violência se encerrem em nós, Pai. E que por onde a gente passar, que o Teu reino venha junto. E o Senhor sabe que essa minha oração é só por hoje, porque amanhã eu tenho que fazer ela de novo, porque eu não posso me comprometer para o resto da vida. Porque o resto da vida é muito tempo e o Senhor sabe que eu não vou conseguir, eu vou errar, eles vão errar. E eu peço, Pai, que o Senhor não nos deixe sentir sozinhos e sozinhas, Pai, quando a gente errar. Que quando a gente errar, o Senhor venha bem pertinho de nós, Pai. Coloque pessoas para ficar bem perto de nós e lembrar de como o Senhor nos ama. Que a gente possa ter essa memória, Pai. Que a gente possa perdoar, Pai, aquelas pessoas que nos trouxeram memórias ruins, que nos violentaram, que nos fazem carregar peso até hoje. Nos ajuda a perdoar essas pessoas. Que a gente possa experimentar de um novo amor, Pai, de uma nova vida com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ok, bem.